A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero dar um bem-vindo ao Miguel. O Miguel vai fazer parte da nossa turma também de pré-adolescentes. Seja bem-vindo, Miguelzinho! E hoje nós vamos estudar a lição 4. Já sou independente. E o que é ser independente, né? O que é uma pessoa independente? Pessoa que tem autonomia, que não se submete às vontades ou necessidades de outra pessoa, aquele ou aquela que é livre para se comportar ou para pensar da maneira como achar melhor. Então, quer dizer, a pessoa que ela é independente, ela não depende de ninguém, ela faz o que ela quiser. E isso é ser uma pessoa independente, né? Mas nós vamos ver que na prática não é bem assim. A maioria dos seres humanos desejam ser independentes o quanto antes. Ninguém quer ficar dependendo, né, de um parente, dos pais, de alguma outra coisa. Todo mundo quer ser independente, fazer aquilo que deseja o quanto antes melhor. Mas a vida não é assim. E a independência é conquistada aos poucos, e a vida é formada por fases e também por atitudes. Na aula passada eu comentei com vocês, para vocês viverem o momento que vocês estão, esse período da adolescência, porque Deus fez as fases, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, a vida de um idoso. Então, quer dizer, tem as fases da vida, então a gente tem que viver cada uma delas. E a independência a gente vai conquistando o quê? Aos poucos. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes 3:1. Esse verso é muito conhecido. A gente não pode esquecer que tem um tempo para todas as coisas, tudo está determinado. Vamos lá. O adolescente, ele é independente? Você se acha uma pessoa independente? Então, para algumas coisas, o adolescente ele é independente, ele já pode fazer, principalmente se comparado com criança. Se vocês lembrarem da infância de vocês, vocês vão ver que hoje vocês já fazem muita coisa sozinho, né? Vocês não precisam de ninguém para trocar, alguns podem ir para a escola sozinho, se for próximo, a mãe, o pai já dá um pouco de liberdade. Então, quer dizer, tem algumas coisinhas que vocês já são independentes, porém tem outras que não, que você ainda depende. Inclusive, a nossa lei, ela diz que os pais são responsáveis pelos adolescentes. Por exemplo, um adolescente ele pode trabalhar? Não, a não ser que seja a partir dos 14 anos, mas mesmo assim, para assinar o contrato, né, de aprendiz, ele precisa do quê? Dos pais para estar assinando. Ele não é independente, ele não é maior ainda, né? Ele depende dos pais. Então não dá para o adolescente falar assim, eu sou totalmente independente. Ainda não. Independências versus maturidade. O que seria maturidade? É o amadurecimento, é a experiência que você vai tendo. O que vocês já fazem hoje já não é comparado igual às crianças. As crianças elas não pensam, né? Elas brincam, só quer festa. Vocês já começam a ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de responsabilidade. Então, a independência precisa também da maturidade. A parábola do filho pródigo. O que é pródigo? A gente escuta muito falar disso, mas você sabe, adolescente, o que é pródigo? Pródigo é aquele que gasta muito, que esbanja bastante. Vamos ver essa parábola. Eu acredito que a maioria de vocês conheça. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai.
Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto, ele viveu de novo e estava perdido e foi achado. Então aqui a gente vê um jovem e ele pediu a herança, falou: Pai, eu já quero a minha parte da herança. O pai foi lá, sem discutir, dividiu, deu a parte para cada um. E aí a Bíblia fala que o mais novo, quer dizer, o mais jovem, pegou tudo e foi viver a vida dele, foi procurar, sabe o quê? A independência, né? Uma independência, entre aspas, né? Porque ele precisou que o pai desse a parte da herança. Mas ele foi viver livre, porque ele não queria mais estar debaixo do teto do pai. Com certeza, na casa do pai tem regras a ser seguidas. E ele não quis, falou assim: olha, quer saber? Agora eu tenho dinheiro, eu vou sair por aí, vou fazer o que eu bem entender. Só que faltou o que nele? Ele tinha independência, mas ele não tinha maturidade. E aí ele gastou todo o dinheiro dele, né, com os amigos, com festa, a Bíblia fala que com pecado e tudo mais, e aí ele perdeu tudo. Aí veio na terra o quê? Um período de fome, né, um período difícil. E aí ele falou assim: agora eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí ele foi procurar um trabalho, né, e aí ele, quando chegou no trabalho, não tinha nem o que comer, ele desejava comer a comida dos porcos. E aí ele se lembra da casa do pai, né, e ele volta. E assim, pela misericórdia de Deus, isso aqui é uma parábola, mas tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que saem, que agem de rebeldia, fogem de casa porque querem uma independência. E aí fazem muitas coisas erradas. Nessa parábola, esse jovem pensou, refletiu, viu que errou e foi pedir perdão, que é a forma correta. E todas as vezes que nós erramos, nós devemos realmente reconhecer e pedir perdão. E aí ele teve coragem de voltar à casa do pai, e o pai aceitou, como o nosso Deus nos aceita quando nós erramos. Mas assim, pensando em independência, esse jovem, ele saiu. Então, quer dizer, independência nem sempre é tão bom assim. A gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter experiência e tudo no seu tempo. Esse momento que ele pediu a herança para o pai, não era o momento dele pedir. Não estava na hora certa dele pedir. Mas ele se antecipou, fez as coisas e acabou perdendo tudo, né? Para conquistar e aproveitar a independência da melhor forma, é preciso ter maturidade, responsabilidade, conforme as fases da vida. Né? Conforme a gente vai passando, vai ganhando experiência, aí você vai tendo mais independência e assim você vai conquistando. E se você vai tendo responsabilidade, com certeza também você vai conquistando os seus pais, a confiança dos seus pais. E eles vão deixando você um pouco mais livre, deixando você tomar algumas decisões. Alguns adolescentes às vezes falam: quero a minha independência, sair e não dar satisfação para ninguém. Você não pode fazer isso, porque você ainda mora com seus pais, você depende dos seus pais. Eu conheço uma história de uma jovem que ela resolveu sair, né? Na verdade ela acabou mentindo, ela pediu muito para sair dos pais e ela acabou indo viajar. Ela falou que ia para casa de uma colega, que ela ia ficar lá. E ela e essa colega acabaram indo para um outro lugar. Só que nesse período, sabe o que aconteceu? O pai dela faleceu. E aí tentaram localizá-la, tentaram encontrá-la. E aí, né, naquela época não existia celular. Mas se fosse nos dias de hoje, ainda o adolescente às vezes vê o pai ligando, a mãe ligando, ou ignora, ou não manda mensagem, ou às vezes, não estou falando que são todos, né? Mas às vezes mente. E aí, essa pessoa não foi localizada, o pai dela, né, teve o velório, o pai dela foi enterrado, e quando ela chegou, ela descobriu que o pai que ela tanto gostava já estava enterrado, já estava morto e enterrado. Então, quer dizer, quer sair, ela quis ter a independência, saiu, não falou nada para ninguém. Isso não é do agrado de Deus e não é o momento do adolescente ter essa atitude. Inclusive, a nossa legislação diz que os pais são responsáveis, quer dizer, os adolescentes também têm que falar com os pais têm que permitir. Não é o momento. Hoje você consegue fazer algumas coisas, mas sempre que você for sair, sempre que você comunique seu pai, fale, peça para ele, peça para sua mãe: quero ir ao shopping com meus amigos, quero dormir na casa de algum amigo, quero trazer alguém para dormir aqui. Converse com os pais. Primeiro, não tome essa atitude. Independência não é dessa forma. Conforme você vai conquistando a confiança dos seus pais, você vai conseguindo um pouquinho mais de independência.
Quero a minha independência, fazer as coisas na hora que eu quero, né, e que eu tiver vontade. Olha, vou dizer uma coisa para você. Nem quando você for adulto, nem quando você tiver sua própria casa, você vai conseguir fazer isso. Porque vai ter um momento que você vai ter que fazer. Vou dar um exemplo assim, ó, simples. Não quero lavar louça. Ok. Vamos supor que você já mora sozinho, que você tem... Não quero lavar. Ok, não lava. Só que vai ter uma hora que você vai ter que lavar. Se você mora sozinho, se você não tem empregado, você vai ter que limpar, você vai ter que forrar a cama, você vai ter que cuidar das suas coisas. Ah, eu não quero estudar agora. Tá bom, você não estuda, só que você também não vai conquistar nada. Você não vai conseguir uma profissão, você não vai se formar. Então, na vida não é bem assim. As pessoas confundem um pouco. É lógico que conforme você vai crescendo, você vai tendo independência, algumas coisinhas você pode falar assim, não vou fazer nesse momento, eu faço depois. Mas olha, pode ter certeza, você vai ter que fazer, não tem como. Quero minha independência, ter dinheiro e gastar com o que eu quiser. Você pode ter o seu dinheiro, mas só que para você conquistar essa dependência financeira que você quer, não é o seu pai te dando dinheiro. Isso não é independência. Isso aqui é você depende do seu pai. Para você ter essa independência financeira, você vai ter que ter um bom emprego, você vai ter que conquistar algumas coisas. E para isso, adolescente, é agora que vocês têm que fazer, estudar, pensar o que vocês podem fazer. Sabe, aquele que o dinheirinho que vocês vão juntando, que vocês vão fazendo, se alguém trabalhar como jovem aprendiz aí um pouquinho mais para frente, né, daqui a alguns anos, você tem a cabeça, você tem a maturidade, pensa, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Você vai fazer que nem o filho pródigo, vai pegar e vai gastar tudo? Então, pensa bem nisso, adolescente. Se você quer essa independência financeira, ter para gastar, para fazer o que você quiser, você já tem que começar a preparar de agora. Parece meio chato o que eu tô falando, mas é verdade. Quero minha independência, fazer o que eu quiser da minha vida. Olha, também não é possível isso fazer, nem quando você estiver adulto. Vou fazer o que eu quiser da minha vida. Quando a gente é cristão, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer com a vontade do Senhor, o que o Senhor tem planejado para você. Lembre-se que você é servo dele, você é filho de Deus e Deus tem planos para você. Então não é simplesmente vou fazer o que eu quiser. Não pode. Né? Tem regras, tem leis. Lembra que a gente conversou na aula passada? Tem as normas, então a gente tem que seguir. Não é simplesmente vou fazer. Lógico que algumas coisinhas você até dá para fazer quando é adulto, mas lembre-se, primeiro a vontade do Pai. E como eu disse aqui, ó, mas o verdadeiro cristão sempre será dependente. Lembre-se disso, você sempre vai depender de Cristo. Não tem essa história, eu sou independente, faço o que eu quero e o que bem entendo. Não. Se você é servo de Deus Altíssimo, você vai seguir o que está na palavra de Deus. Aí você fala assim, mas isso é terrível, irmã Renata, é muito difícil, não está lá. Não é difícil. É tão gostoso quando você vive a vontade do Senhor, quando ele tem os planos para você. E mesmo você sendo adolescente, o Senhor ele tem planos para adolescente também. Então entregue a tua vida, entregue o teu caminho. Se às vezes você se sente sufocado dentro da tua casa, você, puxa, aqui é muito... Ore a Deus, apresente isso para o Senhor. Não é simplesmente pensando, eu vou um dia ficar adulto, vou fugir de casa, ou eu vou sair, vou morar sozinho. Não é assim que funcionam as coisas. Apresente ao Senhor, qual é o teu sonho? Você quer ter um bom emprego? Você quer ter um bom salário? Ore ao Senhor, apresente ao Senhor. Ah, eu queria no futuro ter um carro. Ah, eu quero no futuro isso. Ah, eu quero viajar para Disney. Apresente ao Senhor. Fale para Ele com a tua vontade. Mas não age com rebeldia. E siga as fases da vida. Você foi criança, hoje você é adolescente. Como eu falei na aula passada, curta esse momento de você ser adolescente. Você sabe que às vezes é bom você ser dependente do seu pai e da sua mãe? Porque tem algumas coisas que você não vai se preocupar tanto. Eles estão no momento de se preocupar. Você está no momento só de ajudar, né? O momento de você, às vezes você vê uma situação na tua casa, sei lá, o pai e a mãe estão desempregados. Você não vai se preocupar com o desemprego de procurar um emprego. Você vai ajudar a não gastar, a não ficar exigindo muita coisa. Mas assim, viva esse momento, curta esse momento. Se o pai e a mãe não deixam, converse com ele primeiro, mas não fique rebelde. E apresente tudo a Deus. Todos os seus sonhos você tem que apresentar ao Senhor. Apresente que o Senhor com certeza vai conceder o desejo do coração de vocês, mesmo sendo adolescente. Se você, olha, Deus ama muito os adolescentes e vocês têm um potencial muito grande pela frente. Então, pegue toda a tua vida
e fala: Senhor, eu sou ainda um adolescente, um pré-adolescente, mas qual é o teu plano para a minha vida? Põe no meu coração, põe na minha vontade, vai preparando o meu caminho. E você vai ver como é bom depender de Cristo. Amém? Nossa aula termina por aqui. Vamos para as nossas perguntas. O que é ser uma pessoa independente? 2. O que precisa ter para conquistar e aproveitar a independência da melhor forma? E complete a frase: o verdadeiro cristão sempre será? Amém, adolescentes? Deus os abençoe e uma boa semana. Fiquem com Deus.